Segundo livro do pastor Romildo Aguiar. Título: Não deixe seu cônjuge ir para o inferno. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13.4. Deus odeia o repúdio e o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Malaquias 2.16. Introdução. O casamento é a primeira instituição divina e vitalícia. Deus projetou seu plano infalível e eterno para a procriação da raça humana. A família é a célula máter da sociedade. É certo que se na família existir estrutura, então teremos uma sociedade estabilizada. O casamento é uma união marital de um homem e uma mulher. A família envolve filhos e filhas do casal. A Bíblia deixa bem claro que Adão e sua esposa tiveram vários filhos. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 5. 3,4. O Espírito Santo dá testemunho da palavra de Deus dizendo: ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Em outra versão diz que em Deus não há mudança nem sobra de variação. Tiago 1.17. Ainda a Santa Escrituras fala que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Deus não é como os homens para que mintem, nem filho de homens para que se arrependa. Quando ele diz que vai fazer, ele fiel para cumprir. Números 23.19. Tudo que Deus fala vira lei e ele mesmo vela pela sua palavra para cumpri-la. Nenhuma palavra que sair da boca de Deus cairá por terra jamais. O plano original que Deus estabelecido para o casamento é o mesmo desde o Gênesis, que atravessou toda a história da humanidade passada e chegou até a nossa geração e deve continuar até a última família da terra, chegando assim o seu final depois do julgamento do grande trono branco, que será logo após o reino mileniar. A partir daí toda a família que for salva será eternizada para todo sempre. Glória a Deus. Capítulo 1. Deus é soberano, santo, justo e fiel e Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas nos céus, na terra e tudo que há debaixo dela. João capítulo 1 e versículo 13, que diz o seguinte: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Damos graças a Deus por ser o que ele é, Deus firme nas suas decisões. Sua palavra é a mesma desde o princípio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboravam seu plano infalível e eterno para a humanidade. Usando Deus a sua presciência, a capacidade de ver o presente e o futuro bem distante, viu que a vida do homem não seria nada fácil, e que teria altos e baixos na trajetória. O mesmo precisaria de constante ajuda para vencer todos os obstáculos que surgiria na vida diária do ser humano. Tudo que Deus fez foi perfeito e bom. A palavra bom aqui quer dizer contentamento de alma. E viu Deus que tudo ele criou era bom, muito bom. GN 1.31. Bom de Deus, e maravilhoso e extraordinário. Porque Deus disse que tudo era bom logo após ter criado todas as coisas. Porque ele olhou procurando um erro sequer, mas não achou nenhum, foi criado perfeito e excelente. Deus ficou tão maravilhado com a sua obra que disse: perfeito. Glória a Deus. Deus sela o casamento entre um homem e uma mulher. Há mais de 6.000 anos o grande Eu Sou construiu o casamento, a união marital de Adão e Eva, sua esposa. Após Deus ter criado e formado o homem do pó da terra, e soprado no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. GN 2.7. Por causa do homem Deus fez duas coisas maravilhosas, e Deus ao homem, as quais eu gostaria de compartilhar com você. A encontramos no capítulo 8 do Gênesis, que Deus com muito carinho plantou um jardim, um lar para seu filho Adão. Deus plantou um jardim na região do Éden no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Gênesis 2.8. E no verso seguinte o Senhor fez com que crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutos bons para comer. E interessante que a árvore da vida e a árvore da morte estava lá no meio da casa de Adão. O jardim era a sua morada, seu eterno lar. A segunda benção de Adão foi a criação da mulher. Jeová tirou uma costela do lado esquerdo, bem ao lado do coração de Adão, e formou a varoa. Veja o K.2.V.21, de Gênesis. Adão e Eva foram os únicos que não tiveram mãe nem infância. O casal não conhecia o mal, e certo na teoria não na prática, pois ambos viviam na era da inocência. Satanás pede permissão a Deus para entrar na casa do casal e tenta, los a pecar contra Deus.
Você pode agora estar se perguntando, pastor, é possível que o diabo receba a permissão do Pai Celestial e vim nos tentar dentro da nossa própria casa? Sim, é possível isso. Vejamos o que a Bíblia diz a esse respeito. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Observe que no meio dos anjos de Deus também Satanás estava. E o Senhor Deus pergunta para ele de onde vem, e o diabo responde: estive dando uma volta pela terra, passando por aqui e por ali. Jó 6.7 verso 11. Satanás sugeriu que Deus permita que ele tocasse nos bens de Jó. Verso 12 de Jó. Deus dá a permissão para o diabo tocar nos bens de seu servo fiel. Na segunda fase, Satanás recebe permissão para tirar a vida dos filhos e da saúde de Jó. Vemos mais uma vez que o diabo entra na casa de Jó e faz tudo o que ele tentou fazer na família de um justo e fiel crente. Vamos para mais um livro. Dessa vez veremos o que acontece na era cristã na época da Igreja de Cristo em nossos dias. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia, sublinhado: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Esse céu aqui é o céu das potestades do ar. O apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 6 do versículo 10. Ele mostra que a realidade do mundo espiritual é diferente da do mundo físico, o nosso mundo. Tudo o que acontece aqui na terra, e escrito pelos anjos bons pelos os anjos caídos. Autoridades de ambos reinos, recebem os relatórios das nossas vidas. Os nossos pecados são apresentados pelos anjos de Deus ao próprio Deus, e por sua vez os demônios pegam também os mesmos pecados e levam escritos para Satanás. Isso é repetido dia após dia. Essa aí, a rotina dos agentes infernais que trabalham incansavelmente para nos acusar diante de Deus, dia e noite. Observe que o texto diz a esse respeito em Apocalipse k.12.10. Leia com muita atenção. Faça uma reflexão de seus atos, porque o diabo ainda não foi derrubado das regiões celestiais. Ele e os piores comandantes das trevas agem sem misericórdia contra as nossas vidas. Repúdio. O repúdio significa abandono, deixar de lado, rejeitar o cônjuge. O repúdio é coisa da dureza dos corações, dos maridos ou das esposas. O repúdio é o estado de separação até que a carta de divórcio seja providenciada. Antigamente os maridos mentiam às suas esposas em prisão domiciliar por meio do repúdio, que é uma prisão para o cônjuge que está sendo repudiado. As suas mulheres eram desprezadas, rejeitadas e deixadas de lado. Não tinham mais direitos com os maridos, na relação pessoal, conjugal, familiar, e principalmente sexual. Era tirado todo o seu direito de esposa. A coisa era tão séria que Moisés teve dó das mulheres casadas com esse tipo de maridos. Foi aí que ele teve uma ideia de libertação, dando assim o direito de um marido se divorciar da sua esposa, dando a carta de divórcio, que justamente permitia que ela se casasse de novo com outro homem. Dessa forma Moisés pode libertar a mulher do poder abusivo do marido que a repudiava todos os dias. Ela era forçada a fazer trabalhos pesados, como cortar e carregar lenha, trabalhar de sol a sol no campo como se fosse homem, e se não bastasse isso tudo era feito de graça, sem retorno, sem pagamentos. Psicologicamente, emocionalmente e moralmente ela era maltratada todos os dias pelo marido. Isso era cruel aos olhos de Deus e de seu servo Moisés, e algo teria que ser feito, e foi. Deus usou de misericórdia concedendo ao legislador Moisés que formulasse a carta de divórcio para a mulher, tirando-a da prisão domiciliar do marido cruel. Eles mentiam às mulheres no estado de repúdio para não pagar o preço da carta. Isto ocasionava um problema, porque custava para eles caro. Os fariseus na época de Jesus disseram: então não convém casar. Não estavam pensando em felicidade, mas em dinheiro e em adultério. Agora, porque Jesus disse, não foi desde príncipe. Lameque fez isso no princípio, repudiou as suas mulheres e as manteve presas. GN 4.23. Mas nessa estava falando de Adão e Eva. Houve problemas entre eles no princípio, mas eles continuaram juntos. Adão não repudiou a sua mulher por causa do pecado. Eles continuaram monogâmicos. Eles não seguiram o caminho de Lameque. O repúdio gera poligamia, pois o que se casa com a repudiado é um repudiado adúltera, porque o repúdio não é carta de liberdade. Naturalmente,
O divórcio só é permitido com a morte de um dos cônjuges. Quebrar esse pacto trará grande condenação para o homem. Com o litígio legal, o faz pela carta de divórcio. Divórcio. Divórcio significa quebra de promessa ou de aliança, para ser mais explícito. Que é igual, crueldade. Quando Deus olha para um casal que se divorcia, ele vê crueldade da parte de ambos os cônjuges. Deus pesa aos espíritos, e sabe muito bem que os dois erraram em cumprir a sua missão de formar uma família e honrá-la. Na balança do eterno Deus, o peso da culpa cairá sobre a cabeça do casal, mesmo ambos separados e casados de novo. Provérbios 16:2 será pesado e julgado o caráter ou disposição moral. Não existe a palavra divórcio pela ótica de Deus. Quando os textos sagrados mencionam sobre esse assunto, é sempre manifestado pela ótica humana e nunca pela divina. Os dicionários diz que o divórcio significa libertar, desfazer as amarras, conceder liberdade, soltar, separar, e se torna por lei do país legal. Mas eu lhe faço uma pergunta: quem é que está por trás do divórcio? Deus? O homem ou o diabo? É lógico que não é Deus. Então quem é que está por trás dos milhares de divórcios? A resposta é óbvia. Só sobraram dois: o homem e o diabo. Neste quesito tem a mão do homem pela dureza do coração e a vaidade, e do diabo porque ele é o inimigo do casamento. Ele não tem família, não tem filhos, não sabe o que é isso, e tem muita raiva e ódio da instituição divina. Seu plano original é destruir todos os casamentos da face da terra. Ele tem lutado e vai continuar lutando dentro e fora do casamento para abrir brechas a fim de colocar a discórdia, a mentira, a vaidade, o repudio, o adultério e concluído com o divórcio do casal. Família destruída, sociedade fraca, pois a mãe da sociedade é a família e a base da família é o homem, por incrível que pareça. Deus deu ao homem a responsabilidade de formar sua família e mante, lá aos pés do Mestre Jesus. Uma certa conferencista falou o seguinte: se você deixar a sua família, você é burro; se você abraça-la, você se torna o homem mais sábio da terra. Essa frase traz sobre os nossos ombros uma grande advertência que nos faz refletir plenamente. O casamento é insolúvel. Quero abordar aqui 7 razões por que o casamento é insolúvel. É uma instituição divina, GN 4.6,8. É um mandamento expresso, verso 5,6. 3. Pelo exemplo de Adão e Eva, verso 8. 4. O casamento torna o homem e a mulher uma só carne, com uma completa união de interesses, destinos, desejos, alegrias, tristezas, uma parceria para toda a vida, verso 5,6. 5. Por causa das consequências maléficas do divórcio sobre si mesmo, seus filhos e outros que caem em pecado por causa dele, verso 9. Marcos 7.21, Romanos 1.29. 6. Por causa das punições envolvidas quando se causa tamanho mal. Verso 9, Gálatas 5.19 a 21.1, 6.9 a 11. 7. Não existe desculpas no Evangelho para a dureza de coração. O casamento nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus existia uma grande controvérsia acerca do divórcio e posterior casamento. Era conhecida como a disputa Hillel sublinhado Shammai. Hillel ensinava que um homem poderia se divorciar de sua esposa por qualquer motivo. Shammai defendia que um homem só poderia se divorciar de sua esposa por motivo de fornicação ou adúltero. Para os judeus, o direito de se casar novamente, o que era aceito sem nenhum questionamento por todos Israel. A questão aqui não é o direito de se casar novamente, mas somente o direito de se divorciar. Os fariseus queriam saber em qual lado da controvérsia o mestre dos mestres estava. Naquele tempo o costume do povo era o de divorciar e casar quantas vezes quisesse. Então a estratégia era tornar Jesus impopular ou até mesmo que ele fosse morto por Herodes, como foi João Batista. Capítulo. Numa antiga carta de divórcio judaica a ler, se, no dia sublinhado barra do mês de sublinhado barra do ano de sublinhado eu, sublinhado barra que também sou chamado de filho de sublinhado barra estou, de acordo com minha vontade, libertando, desobrigando e me separando da minha esposa sublinhado barra que também é chamada filha de sublinhado barra que está nesse dia na cidade de sublinhado perto do rio sublinhado barra que foi minha esposa até agora. Através desta carta venho libera, lá, desobrigá-la e me separar dela para que ela tenha permissão de controlar seus atos e se casar com qualquer homem que quiser, e que nenhum homem a impede, a partir deste dia,
e ela é permitida para qualquer homem e está para ela a minha carta de dispensa, um documento de liberação, uma carta de liberdade de acordo com a lei de Moisés e Israel. Filho de testemunha. O documento era válido mesmo se uma restrição fosse colocada para que a mulher não pudesse se casar novamente, ou se fosse preparada por um tribunal gentio, quando assinada pelas duas testemunhas, que eram conhecidos tanto do marido quanto da esposa. O rabino pedia à mulher retirar seus anéis e estender suas mãos para receber a carta de divórcio que seu marido colocava em suas mãos, dizendo: essa é a minha carta de divórcio, e você está divorciada de mim por ela, sendo assim permitida para qualquer homem. A mulher então fechava suas mãos e a entregava para o rabino, que ali uma segunda vez e proclamava a excomunhão sobre quem tentasse impedi-la. Mateus 19.3-12. Autor Pastor Romildo Aguiar, Macaé, Rio de Janeiro. Deixo a paz para todos os meus irmãos e amigos. A segunda parte do livro segue no próximo